Estive a analisar as declarações ontem, a intervenção ontem de Miguel Sousa Tavares, que tinha feito um artigo de opinião também a atacar todos os votos que tinham sido dados no Chega, e ontem, no seu comentário na TVI, vejo que Miguel Sousa Tavares tem uma opinião de que o Estado deveria interferir e patrocinar ou injetar capital e apoiar os órgãos de comunicação social. Digam lá se esta gente não anda aqui completamente doida. Basicamente, para percebermos o que está a acontecer, o Parlamento Europeu acaba de aprovar um regulamento precisamente para garantir a independência dos órgãos de comunicação e não permitir que o Estado tenha influência dentro dos órgãos de comunicação. Mas mais, durante meses e durante a última legislatura, o próprio Partido Socialista atirava muitas vezes à cara do Chega a questão de ter sido aberto um procedimento contra a Hungria, que limitou nos fundos europeus a Hungria a receber mais de 20 mil milhões de euros, porque considerava que a Hungria não era um Estado de Direito pleno, e uma das razões passava precisamente pelo facto de controlar a imprensa com financiamento feito aos órgãos de comunicação social, nomeadamente às televisões. Parece um bocadinho esquizofrénico, ou seja, quando são eles a gerir, eles acham que há uma enorme transparência e por isso que nem sequer se coloca em causa o facto de poderem apoiar a imprensa, quando são os outros, então consideram que já não deve ser feito assim e que isto limita a liberdade de imprensa e que, sendo feito por um líder da direita, neste caso o Sr. Viktor Orbán, que colocaria em causa o Estado de Direito. Mas quando vamos a esta questão do Estado de Direito, vamos mais longe. Não sei se viram as notícias durante o dia de ontem, e ontem, em Espanha, passou-se algo que é, no meu entendimento, muito grave. O Partido Socialista Espanhol, Operário Espanhol, o PSOE, para conseguir tudo o que pretendia, que era conseguir criar governo, apesar de ter perdido, e vejam a semelhança, porque por norma aquilo que acontece em Espanha, passado uns meses ou passado um ano, acaba por acontecer em Portugal. Portanto, a geringonça à moda espanhola teve um acordo para permitir que existisse uma lei aprovada para despenalizar e existir uma amnistia sobre todos aqueles que tinham feito atentado ao Estado de Direito em Espanha, nomeadamente Carlos Puigdemont, que acaba desta forma por ficar ilibado de qualquer crime, e o PSOE acabou para conseguir fazer a governação em Espanha negociar com separatistas, independentistas e terroristas. Portanto, o Partido Socialista Operário Espanhol, tal como em Portugal tem acontecido, não olha a meios para conseguir governar mesmo que perca as eleições. Isto é só mais um alerta para esta esquizofrenia e esta forma como eles vão gerindo, que quando são eles a atacar e quando são eles a ditar as regras, eles consideram que tudo é transparente e tudo é muito ético. Quando são os outros, eles acham que as regras já não devem ser as mesmas. Desenham as normas, desenham as leis e fazem as coisas à medida de satisfazer os próprios. É sempre o esquema, é sempre o socialismo, é sempre assim que funciona por toda a Europa, inclusive nos casos de corrupção por toda a Europa, porque tivemos o Qatargate no Parlamento Europeu e também envolveu o Partido Socialista ou os socialistas no Parlamento Europeu. Portanto, queria apenas deixar este apontamento, porque eu acho que é interessante. Depois do Parlamento Europeu ter aprovado este regulamento, podem-no consultar nas páginas do Parlamento Europeu. E depois de ter sido aprovado, e certamente vamos ter que o aplicar em Portugal, certamente não, garantidamente, porque será uma transposição de uma diretiva comunitária, que será aplicada também em Portugal, porque tem que se garantir a independência dos jornalistas e tem que se garantir a independência e a isenção dos órgãos de comunicação social. E nós estamos completamente de acordo, para todos os lados, seja para a esquerda, seja para a direita, não seja apenas focado na isenção para um lado e na outra faça um ataque desenfreado, como nos têm feito a nós. Mas é curioso que estas normas venham também muito feitas à medida da Hungria para retirar qualquer poder institucional e estatal em cima dos órgãos de comunicação social. Mas em Portugal anda toda a gente aos gritos a dizer, toda a gente, salvo seja, a esquerdalha anda toda aos gritos a dizer que se deve injetar a capital do Estado dentro dos órgãos de comunicação social. Nós consideramos que, obviamente,
os órgãos de comunicação social, ou neste caso eu considero, porque eu estou a falar por mim, os órgãos de comunicação social são importantíssimos e são um garante da democracia, mas são quando são feitos com isenção e com independência. A partir do momento em que passem a ser financiados pelo próprio Estado, ninguém acredita que o Estado não vai ter ingerência. Mas em Portugal não acontece em si. Todos nos lembramos de Manuela Moura Guedes ter dito a determinada altura, quando era um dos principais pivôs de televisão em Portugal, ter dito que tinha recebido umas chamadas do Largo do Rato que a impediram de exercer a sua profissão de forma livre e isenta. Portanto, eu não acredito. Se vocês acreditarem, mantemos este posicionamento de garantir que o Estado deve ter influência. Não, o Estado não tem que ter influência nenhuma. O que tem que acontecer é que os órgãos de comunicação social devem perceber que hoje a comunicação circula de forma diferente e tem que se adaptar a esta nova realidade. E devem, obviamente, conseguir sobreviver. Espero que todos os jornalistas consigam ter o seu vencimento ao final do mês. Espero que todos os trabalhadores ligados às redações e a todos os jornais, revistas, rádio, televisão, consigam ganhar a sua independência e que tenham o seu trabalho remunerado de forma justa, mas todos temos que perceber que não deve ser o Estado e que o Estado é um regulador do mercado e não é um player no mercado, porque a partir do momento em que o Estado injete dinheiro dentro dos órgãos de comunicação, eu não tenho dúvidas que os órgãos de comunicação social ainda serão mais propaganda do que são hoje em dia. Porque já tivemos esse exemplo quando foi o período da Covid, em que os 15 milhões de euros injetados pelo Estado para ajudar os órgãos de comunicação social teve uma panóplia de notícias todas muito favoráveis ao governo na altura. E eu quero ter imprensa, eu quero olhar para a imprensa, eu quero ouvir a opinião, eu quero ver notícias, mas de forma isenta e que me dê garantias que quando eu estou a ver aquilo, não estou, desculpem a expressão, a ser comido de cebolada.